Nós começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto conversar com o nosso comentarista no Rio de Janeiro, Fernando Molica. Bom dia, Molica. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Você devia estar aqui do meu lado, Luciana. O que você está fazendo em São Paulo? É costume. Eu vou te deixar com saudade por uns 5, 6 dias, porque a Elizabeth me catou para ficar aqui. Mas já já ela volta e eu volto para ir para o teu lado. Bom, vamos lá ao primeiro assunto. A Conitec, que assessora o Ministério da Saúde em protocolos e tratamentos no Sistema Único de Saúde, retirou da pauta o relatório que seria apresentado nesta quinta-feira sobre o kit Covid. O resultado do documento contraria o que prega Jair Bolsonaro em relação a medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Um dos trechos do documento afirmava que, abre aspas, azitromicina e hidroxicloroquina não mostraram benefício clínico e, portanto, não devem ser utilizados no tratamento ambulatorial de pacientes com suspeita ou diagnóstico da Covid-19, fecha aspas. A CPI da pandemia acusa o presidente de interferir no caso. Vamos ouvir. Estava previsto para hoje agora às 9 horas, uma reunião da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, para finalmente emitir um parecer técnico que todo o planeta Terra já sabe, da ineficácia do uso de cloroquina. E o que é que ocorre? O senhor presidente da República se irrita com o ministro Marcelo Queiroga e determina lá do Palácio do Planalto a retirada da pauta da Conitec desse tema, inclusive subvertendo a equipe técnica designada pelo próprio ministro Marcelo Queiroga. A CPI foi contra o tratamento precoce. Agora, é favorável ao quê? A se tratar com o quê? Por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que o coordenador do grupo de especialistas pediu a retirada do relatório da pauta do Conitec. De acordo com a pasta, há novas evidências científicas e, por isso, o estudo será aprimorado e colocado novamente para discussão. Fernando Molica, a minha questão é, como você avalia o relatório, a retirada do relatório da Conitec da pauta de análise de estudos do Ministério da Saúde? E eu queria saber se, na sua opinião, houve interferência do Palácio do Planalto? Olha, Luciana, tudo indica que sim. Até pela declaração de ontem do presidente, essa nova declaração do presidente, tudo indica que houve uma interferência, houve uma intervenção, que é a retirada de pauta. Agora, isso precisa ser investigado. Alguém tem que assinar isso. Que história é essa? Novas evidências científicas. Novas evidências científicas surgem todos os dias. A ciência não é algo estático, a ciência se renova todos os dias. Então hoje você diz, olha, até hoje a gente tem essa informação. No caso do relatório preparado pela área técnica da Conitec, mostrava, não serve para nada. Esses medicamentos, melhor, não servem para o tratamento da Covid-19. Se daqui a 6 meses houver outra opinião, ok. Se tiver outra evidência científica, ok. Mas o que tem que valer é para hoje. Até porque eu estive dando uma olhada na lei que criou a Conitec, eles têm um prazo, o órgão tem um prazo de 180 dias renováveis por 190 para dar um parecer sobre a incorporação de novas tecnologias, novos tratamentos. Então, assim, tem que votar e tem que saber quem é que mandou adiar. E isso é muito grave. E a posição do Ministério da Saúde, mais uma vez, é suspeitíssima. Tudo indica que o ministro Queiroga, ele pazuelou. Há muitos anos houve um filme chamado O Homem que Virou Suco. A gente pode fazer um filme aí, o médico que virou pazuelo, que virou general. Ele incorporou a história aí do uns mandam e outros obedecem. O ministro da Saúde, o posto Ipiranga da Saúde, é o presidente Jair Bolsonaro. Então, os ministros da Saúde, quem não concordou com ele, teve que sair. Enfim, isso é uma situação muito grave. Aí o presidente pergunta, mas então vai recomendar o quê? A CPI é contra o tratamento precoce. Não é a CPI, é a comunidade científica internacional. Até porque tem um caso que é muito grave, isso fica um sofisma do presidente, vai tratar com o quê? Sei lá, suco de laranja, água benta, água de coco, porque não serve para nada. Não serve para o tratamento da Covid. Esses medicamentos servem lá para as suas indicações. Isso é algo muito grave, porque mais de 90% das pessoas que contraem o coronavírus, que ficam doentes da Covid, se recuperam, muitas vezes, na maior parte das vezes, sem necessidade de internação.
Aí a pessoa fala, mas tomou cloroquina e ficou boa. Se tivesse tomado suco de laranja também teria ficado boa. Enfim, isso é muito grave. E por último, sim, fala-se tanto na autonomia do médico, mas o Código de Ética Médica é muito explícito, que o médico tem o direito de indicar tratamento, observadas as práticas cientificamente reconhecidas. Ou seja, o médico não pode ficar chutando tratamento, ele tem que respeitar aquilo que a ciência determina. Se caso ele não respeite, ele pode ser processado por isso. Luciana. Tá certo, Molica. Vou já passar para o próximo assunto. Os senadores da CPI da pandemia ouviram 2 relatos sobre a Prevent Senior. Um médico que trabalhava na operadora de saúde falou que não havia autonomia, mas sim um protocolo obrigatório para receitar o tal tratamento precoce. E um paciente que foi retirado da UTI ainda em estado grave, um depoimento emocionante e triste. Vamos ver. Uma das minhas filhas recebe um telefonema de uma doutora Daniela de Aguiar Moreira da Silva, informando, comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto, e meu óbito ocorreria em poucos dias. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo. Ou seja, em poucos dias eu estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui. A coordenadora entrou no consultório e falou, você precisa tirar a máscara. Aí eu falei, mas como eu vou tirar a máscara? É para minha proteção, eu não posso ficar sem máscara. Não, você precisa tirar a máscara. Eu falei, mas eu já estou com a máscara, já peguei. Não pode porque vai assustar os pacientes. Então, assim, a falta de autonomia é tanta que você não tem autonomia para proteger a sua própria vida. Em nota, a Prevent Senior diz que não iniciou o tratamento paliativo do paciente citado na reportagem sem autorização da família e que foi apenas uma sugestão da médica recusada pela família. Em relação ao depoimento do médico, a operadora de saúde nega as acusações baseadas, segundo a nota, em mensagens editadas, truncadas ou tiradas de contexto. Fernando Molica, eu tenho certeza que você acompanhou a CPI ontem. Quero uma avaliação tua desses 2 depoimentos, do médico e do paciente. Olha, Luciana, a gente revi agora esse depoimento do paciente, é muito grave, né? É certamente o momento mais grave, mais cruel da história da medicina brasileira. Se isso for comprovado, e a nota da Prevent Senior afirma que o tratamento paliativo, né, foi sugerido, que é um tratamento para preparar a pessoa para a morte, para reduzir o seu sofrimento até a chegada da morte. Se isso foi efetivamente praticado pela Prevent Senior, o que houve foi homicídio doloso. É isso, homicídio doloso, com intenção de matar e com agravantes, motivo fútil, emprego de veneno, o meio insidioso, traição, emboscada, enfim, é algo muito grave, é homicídio doloso. Isso não tem outro nome, é homicídio doloso pelos quais devem responder, homicídios dolosos pelos quais devem responder não apenas os diretores da Prevent Senior, mas também os médicos que eventualmente obedeceram a essas ordens. Isso lembra muito a história que houve na Argentina, da obediência devida. Militares começaram a dizer que não deveriam ser condenados pela tortura presos políticos, por isso eles cumpriram ordens de superiores. Não tem isso não. Isso acabou sendo revertido na Argentina, essas pessoas foram punidas. Eventuais médicos que tenham cumprido ordens de matar pacientes que estavam sob seus cuidados também têm que ser processados. A CPI, isso é inacreditável, parece aquela coisa muito mal comparando, porque é muito grave o Holocausto, mas lembra aquela história de campos de concentração
nazistas que tinham aquela frase na entrada dizendo aqui é o lugar de trabalho, sejam bem-vindos. Como assim? Você leva uma pessoa para o hospital, a pessoa vai para o hospital e ela é assassinada no hospital para reduzir custos de UTI. Isso é muito grave, isso precisa ser apurado. A CPI tem poderes limitados, tem tempo limitado. A polícia, o Ministério Público tem que acelerar as investigações, se for o caso, proibir a saída do país das pessoas suspeitas, que têm, claro, todo o direito de defesa. Isso tem que ser, é muito grave. É difícil da gente acreditar que uma coisa dessa possa ter ocorrido, mas pelo visto ocorreu. E isso não pode ficar impune. Isso é grave demais para ficar impune, Luciana. Vamos ao nosso próximo assunto, tão grave quanto o número de pessoas abaixo da linha de pobreza no Brasil atinge 12% da população. É o maior índice em 9 anos. Segundo os especialistas, a situação não está perto de mudar, principalmente por causa do alto desemprego e da inflação. Antes da Covid-19, 23 milhões de pessoas viviam na pobreza, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, ou índice FGV Social. O auxílio emergencial concedido pelo governo fez essa quantidade despencar. O efeito, porém, foi anestésico. À medida que o valor do auxílio caía, a pobreza subia. Hoje são quase 28 milhões de pobres, cerca de 4 milhões e 600 mil a mais do que antes da pandemia. Fernando Molica, como é que você avalia esses números apresentados aí pela Fundação Getúlio Vargas, hein? Esses números correspondem àquilo que a gente vê nas ruas, né? Você basta sair às ruas de qualquer cidade brasileira para ter a opção de você ver uma quantidade absurda de gente dormindo nas ruas, pessoas pedindo dinheiro na hora do almoço. Então é muito cruel. A gente sai, mas poucas vezes que eu almoço na rua, é a hora que eu estou com fome, e é a hora que várias pessoas estão com fome. E as pessoas começam a pedir dinheiro, é de cortar o coração, você se sente um monstro ao não dar dinheiro para aquelas pessoas. Os números traduzem isso. E vamos lá. É claro que a pandemia afetou o mundo inteiro. Não houve país que não tenha sofrido as consequências da pandemia, não apenas no aspecto da saúde, mas no aspecto também da economia, da produção, de consumo de alimentos, a questão da renda, da diminuição da renda. O problema é que o Brasil, a postura assumida pelo governo federal, aquela história, tem que cuidar dos doentes, mas tem que cuidar da economia, foi uma postura errada, foi um tiro no nosso pé. Porque naquele momento, que era um momento emergencial, não tinha jeito. O governo federal teria que ter coordenado esforços de isolamento, esforços para diminuir o alcance da pandemia. E a gente ficou no meio termo. O governo federal incentivando a contaminação, dizendo que a cloroquina ia resolver a vida de quem ficasse doente. E aí as pessoas foram perdendo emprego, veio o auxílio emergencial, que teve aquele efeito passageiro, mas era para ter sido emergencial. A demora na nossa entrada no processo de vacinação em massa contribuiu para a não retomada imediata da economia, e a gente ficou nessa situação. Falava-se na época, lá no início da pandemia, em criar um programa de renda mínima permanente para o país, isso foi esquecido. E hoje o governo fica aí batendo cabeça. Onde é que vai sair o dinheiro? Vai ter um novo auxílio emergencial, vamos reformular o Bolsa Família, de onde vai sair o dinheiro? E o governo está enfraquecido, nas mãos do Congresso Nacional, já sobra pouco dinheiro do orçamento, né? A maior parte do orçamento do Brasil é comprometida com despesas obrigatórias. Uma outra parte agora está na mão das emendas parlamentares, aquele dinheiro que deputados e senadores destinam para estados, municípios, ainda tem as emendas de relator, aquelas emendas secretas, são bilhões de reais, dinheiro que vai distribuído por deputados e senadores, até uma investigação agora para saber se muitos desses deputados e senadores não cobram um troco, não ficam com um percentual dessa verba destinada, e o governo batendo cabeça. Esse erro do governo, que até hoje o governo insiste nesse erro. Então já éramos para ter superado essa fase mais emergencial da economia, da crise causada pelo coronavírus. A economia aos poucos retoma, mas ainda sofre muito. E o negacionismo, incentivado pelo governo federal, reforça a convicção de muita gente para não tomar vacina. Então isso atrapalha tudo. Repito,
Não dá para atribuir toda a responsabilidade ao governo federal. O coronavírus desorganizou a economia mundial, desorganizou a saúde mundial. Agora, as atitudes tomadas pelo governo brasileiro foram fundamentais para esse agravamento. E esse aumento da pobreza, e está o governo batendo cabeça, que não sabe de onde tira dinheiro, vai dar calote no precatório para pagar o novo Bolsa Família. O que é que se faz? Isso é urgente. Eu termino citando o Betinho, inesquecível Betinho, criador da campanha contra a fome. Quem tem fome tem pressa. O bife que a pessoa não come hoje, ela nunca mais vai comer esse bife. Não dá para bater cabeça. Isso precisa ser enfrentado agora, imediatamente. Hoje, Luciana, são brasileiros, nossos irmãos, que estão aí pelas ruas morrendo de fome. Tá certo, Molica, muito obrigada. Bom falar com você aqui de São Paulo, você no Rio. Só volto quando o sol aparecer aí atrás de você, tá? É bom que a gente tenha assuntos mais leves para tratar, né? Hoje foi bem pesado. Peço até desculpas ao espectador, mas tem dias que não dá. Bom dia. Bom fim de semana para você, Molica. Bom, e as opiniões... Eu já ia atrapalhando aqui a vinheta, primeiro dia, é assim, vamos lá. As opiniões emitidas pelos nossos comentaristas ou pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.